Agora sim, deu certo. Live da Matra 12. Vamos falar sobre inclusão. Oi, Cida. A primeira a entrar, que bom. Cida, Maria Aparecida Jerônimo. Oi, Érica. Para minha irmã, Ana Paula, sempre presente. Janice, boa viagem. Vá com Deus. Cuidado aí na estrada. Eu já vou chamar a Cida para entrar. Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Me Deu tudo ouve bem? certo, tudo certo. Só vou aumentar um Também- pouquinho meu volume, ficar um pouquinho para trás. O meu Pronto. volume tá bom? Tá, tô te ouvindo bem, tudo certo. Então Que tá. bom, você foi a primeira a entrar na live. Tá Você vendo? Eu sou acredita nisso? pontual. Falei que eu ia É, entrar em ponto. pontual em Caxias, né? A gente não pode perder, né? O título. Não, já estamos aqui com a Janice, com a Laura, presidente da Matra 6. Como eu queria Legal. ficar linda assim nessa pandemia. Laura, você é linda. Com a Érica, com a Andréia. E me desculpe se eu não vi mais alguém. O Dadalt. E aí vai. E tá tudo certo por aí? E tá tudo certo por aí, Maria Aparecida? Ai, Patrícia, que isso? Pode ter sido mesmo. Que isso? Pois É é. tudo certo. Eu espero que a gente consiga passar um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado aí nessa colaboração aí nessa luta da Isso. pessoa com deficiência, né? Que é um tema muito relevante, né? O Carlos E, Alberto Crispim está aqui. Olá. Quanto tempo não opa, nosso vejo? querido diretor, Isso. Que foi de Imbituba, quando eu trabalhei lá. E foi muito importante na minha passagem por lá. Eu agradeço a presença de todos e todas. Muito boa noite a todos e a todas. A Indira também, Maria Beatriz, a Sandra. E eu, assim, os comentários e a passagem é muito rápida e às vezes a gente esquece de alguém, por isso eu peço desculpas. Como diz a Maria Beatriz, vamos acionar os nossos coraçõezinhos aí para pedir que os nossos seguidores venham para a live e possam nos prestigiar a Matra 12 e participar de um assunto que é tão importante, tão relevante nos momentos que a gente tem. E sobre um assunto que nos últimos anos, nos últimos tempos, e eu acredito que depois do ano de 2000, teve um novo viés, uma nova interpretação e uma nova chamada da sociedade para a participação. Hoje é dia 15/10/2020, são 20 horas. A nossa live Vamos falar sobre inclusão. A nossa convidada, a juíza Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, titular da Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis. Como eu disse, o assunto é muito importante, porque trata de palavras que se referem a palavras que, para mim, são muito significativas, como empatia, alteridade, e também porque trata de questões que geram controvérsias e debates acalorados, principalmente quando a gente se refere a ações afirmativas. E nos últimos tempos, como eu disse, depois de 2020 não, desculpa, depois de 2000, e principalmente depois da Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, trata também sobre comunicação, informação, reflexão, conhecimento, reconhecimento
e empoderamento. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Santana, sou juíza titular da Primeira Vara do Trabalho de Lages, diretora de comunicação da Amatra 12 e conselheira da Anamatra. Antes de fazer a apresentação da nossa convidada, eu vou fazer aqui uma propaganda muito importante. É do nosso curso da Amatra 12, de tutelas provisórias e julgamento antecipado parcial na Justiça do Trabalho, que é um tema muitíssimo relevante nesses momentos de pandemia. Vai ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro de 2020, no horário das 9h30 às 11h30. Ele será certificado com o professor e juiz do trabalho, Luiz Fernando Carvalho, que tem bastante conhecimento sobre o assunto, e nós duas já ouvimos ele falar no evento da Escola Judicial. Bem, agora eu vou fazer a apresentação formal da nossa convidada. A juíza Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, como eu disse, é titular da Terceira Vara do Trabalho de Florianópolis, é coordenadora do Comitê Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, ou seja, na nossa região, é a autoridade nesse assunto e quem bem nos representa. É coordenadora também do Comitê de Priorização do Primeiro Grau do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, representando os juízes de primeiro grau. É gestora auxiliar do programa Trabalho Seguro e diretora financeira da Amatra 12, integrando a diretoria da Amatra 12 há longos anos, há várias gestões, e eu não consegui catalogar quais são elas, eu não sei se você sabe quais são e quantas são. Para te apresentar ainda, eu vou ler as palavras do nosso colega, o juiz Alessandro Silva, que é seu substituto, né? Ele escreveu algumas palavras sobre você. Maria Aparecida Jerônimo reúne as qualidades essenciais para ser considerada uma magistrada exemplar em todos os aspectos. Em primeiro lugar, ela ostenta um sólido conhecimento jurídico e técnico que é expresso em julgamentos fundados em argumentos jurídicos, o que, por consequência, garante a segurança e a previsibilidade que caracterizam um Estado democrático de direito. Além disso, tem a sensibilidade e a empatia necessárias para se indignar com a barbárie e buscar a efetiva distribuição de justiça. Não bastasse isso, também conta com a experiência de mais de 2 décadas de carreira, o que lhe permite agir com sabedoria e equilíbrio, mesmo diante dos casos mais complexos. No trato pessoal, é admirável como ela trata a todas e todos com fina polidez, sejam partes, advogados, servidores ou colegas magistrados. Por fim, na relação profissional, merece destaque a sua inquestionável lealdade, inabalável motivação e a imensurável capacidade de trabalho. Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, muito bem-vinda ao domínio aqui da Amatra 12. E eu agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, e você tem a palavra para as suas considerações iniciais. Boa noite a todas e a todos os colegas que estão nos acompanhando, especialmente ao colega Alessandro, que eu atribuo todos esses adjetivos, muito mais, como disse a Beatriz aqui, por ser um querido, do que pelas minhas próprias qualidades. Estou muito feliz de estar aqui e, inicialmente, eu peço permissão para me descrever, porque nós estamos tratando aqui de uma live de inclusão. Então, para aqueles que não me veem, eu sou uma mulher morena,
de cabelos grisalhos, na altura das orelhas, estilo Chanel, olhos escuros. Estou vestindo uma blusa branca com bolas pretas e ao meu fundo tem uma parede branca. Dito isso, eu quero agradecer a nossa querida Patrícia, diretora da nossa escola, diretora da Matra de Comunicação, que tem representado muito bem a nossa escola nesse período de pandemia, distanciamento social, mantendo as lives das mais variadas, com o compromisso que a escola da Matra sempre teve de formar bons profissionais do direito. Eu aceitei o convite de estar aqui, não porque sou autoridade no assunto, ao contrário do que a Patrícia disse, também estou aprendendo. Eu comecei a acompanhar esse assunto porque fui indicada pelo então presidente Grácio Petroni, na época em que ele estava à frente da administração do nosso tribunal, para integrar o Comitê Permanente de Inclusão. E aceitei, porque sempre tive comigo uma inquietação e sempre tendo um chamado muito grande para as questões sociais. Esse comitê ele foi formado logo depois que o Brasil ratificou a Convenção da ONU, por recomendação do CNJ. Né? Essa retificação elevou o status dessa convenção à categoria constitucional e infraconstitucionalmente ela está positivada na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem regra vários dos mais variados assuntos da pessoa com deficiência. Então, é por isso que nós estamos aqui. E tenho procurado fazer o meu melhor frente ao comitê, procurando no âmbito do nosso tribunal e, quando posso, também representando ele em atividades externas, para que a gente possa tornar mais efetivo esse princípio que está lá na Convenção da ONU, que é de oferecer igualdade de oportunidades a todas as pessoas com deficiência, para que possam ter autonomia de ir e vir, poder fazer o que quiserem como as demais pessoas. Então, é bom estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto, como eu disse, muito mais com o coração do que com conhecimento acadêmico, tá? Eu vou te confidenciar que quando eu comecei a me debruçar sobre essa live e a estudar estudar assim de uma forma principiante sobre esse assunto, ler a Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência é algo que cria um ânimo extra e a gente consegue verificar a intenção de tornar todas as pessoas iguais. E, tornando as pessoas iguais, tentando retirar os obstáculos e as barreiras. E, com base nisso, eu começo para te fazer a primeira pergunta. A Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência reconhece a acessibilidade como um direito transversal, ou seja, como um direito que dá acesso aos demais direitos, ao pleno gozo de direitos humanos e de direitos fundamentais. Bem como você mesma disse, tem por finalidade garantir a igualdade de todos em relação de todos e todos em relação às oportunidades que podem ter acesso. Bom, eu te pergunto, Cida, e eu vou começar a te chamar de Cida, o que é acessibilidade? Como eu posso dizer que existe uma acessibilidade plena e outra parcial? Como eu posso garantir, assegurar essa acessibilidade?
A acessibilidade é a construção de possibilidades e condições para que a pessoa com deficiência ela possa acessar com autonomia e segurança todos os bens da vida, tal qual as demais pessoas, ou seja, as sem deficiência. A acessibilidade, a gente só diz que tem acessibilidade quando realmente todas as barreiras estão sendo removidas, né? E aí nós apontamos ali as barreiras mencionadas pela convenção, as urbanísticas, né, que são incluir as ruas, prédios públicos, né, arquitetônicas, de onde estão os imóveis, a forma de acesso aos imóveis, né, as tecnológicas, né, por exemplo, nós temos o PJE, como um advogado cego pode acessar o PJE, né, que praticamente tudo eletrônico, comunicacionais, né? Porque nós precisamos nos comunicar com as pessoas que não nos ouvem, né? E também atitudinais. As barreiras atitudinais, no meu entender, são aquelas que são mais difíceis da gente enfrentar, porque são atitudes do nosso meio ambiente, né? De outras pessoas que convivem conosco, né? Não se pode dizer que tendo só uma delas ou algumas já estaria o suficiente, porque de repente alguém consegue acessar, chegar até o trabalho, né? Considerando, por exemplo, um cadeirante, ele tem que usar as ruas, suponhamos que as calçadas são largas, que não tem poste no caminho, que a cadeira dele possa passar por ali, que tem rebaixamento, que tem rampa na hora da chegada, né? Mas se chega no local e ele não consegue ir além daquilo, por exemplo, ali dentro do imóvel tem ali uma... Ele tem que ir no primeiro andar. E aí está escrito acessibilidade, até tem alguns desenhos, acessibilidade tem uma escada assim, como é que Sim. esse cadeirante vai subir ali? Então, ou se chega no trabalho, tá, chega no trabalho, de repente ali ele tem uma dificuldade para enxergar, né? Como é que vai fazer para acessar ali o computador e etc e tal. Então, é como um todo que tem que ser visto, né? E é um esforço grande que tem que ser feito. É importante que nós começamos a caminhada, né? Sim, e até na hora que você fez as suas considerações iniciais, você partiu da sua autodescrição. E é algo que está sendo feito nas lives e nos eventos para garantir o direito à informação de uma forma ampla e um direito à comunicação e, de uma forma mais ampla ainda, à acessibilidade. Né? Seria o ideal de que tivéssemos um tradutor em Libras, aquelas letrinhas na parte Perfeito. de baixo, escuras, Uhum. com a nossa fala, mas isso com certeza envolve também um certo investimento e um certo know-how que, por enquanto, aqui nas lives da Matra 12 nós não temos, mas eu, depois que me enfronhei, não sei se é a palavra certa, agora me veio na cabeça, depois que eu me debrucei sobre esse assunto, eu comecei a pensar que seria o caminho mais adequado e o caminho mais pertinente para a gente... se a ideia das lives da Matra 12 são difundir conhecimento e proporcionar que todos tenham acesso e proporcionar reflexões, seria o ideal para todos e todas. Então, pegando um gancho nessa primeira pergunta, eu te questiono. Quais são, então, esses protagonistas, essas pessoas que são detentoras do direito fundamental à acessibilidade, que dá acesso, até um pouco... é um pleonasmo, né? Que oportuniza
o gozo pleno de outros direitos fundamentais e humanos. Quais são essas pessoas? Como eu posso identificá-las? São as pessoas com deficiência, né? O conceito de pessoa com deficiência, ele vem sendo construído ainda ao longo do tempo. Antes, tinha-se a deficiência olhando unicamente para a pessoa, qual o impedimento que ela tinha. Hoje, o conceito de pessoa com deficiência é aquela uma que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que, com interação com o meio ambiente onde ela está, encontra barreiras para que ela possa participar plenamente e efetivamente na sociedade com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Às vezes, pode ser necessário fazer uma avaliação para verificar se a pessoa realmente ela se enquadra como pessoa com deficiência, por exemplo, para uma vaga de cotas, né, em concurso público, ou uma reserva de vaga, aliás, e para cotas também na iniciativa privada. Então, essa avaliação, ela deve ser biopsicossocial, feito por uma equipe de multiprofissionais, né, interdisciplinar, que vão avaliar as funcionalidades naquele contexto. E é importante aqui a gente registrar que isso é muito bom, porque antes a classificação da pessoa com deficiência era feita com base no decreto 3048 da Previdência, que a gente sabe que trata ali de questões relacionadas à doença. E isso realmente é de propósito para que se afaste a ideia de que a deficiência é uma doença, o que não é uma doença. Nós somos só diferentes, cada um vivenciando as suas, digamos, as suas realidades de um jeito diferente, né? Então, essa é uma ideia muito importante que a lei, a Convenção da ONU trouxe para a gente. Cida, eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta que o Franquin, foi o Franquin que fez. Ele acabou de fazer e a gente já tratou sobre esse assunto num grupo de WhatsApp que a gente tem lá atrás. Que eu me lembro que você fez uma postagem, aí teve uma colega, eu acho que foi a Mariana, que perguntou sobre o tema correto, o termo correto para se denominar pessoas com deficiência. Então, o Franquin pergunta aqui, Cida, não seria melhor o termo pessoas com necessidades especiais? Aí eu pego um gancho, que teve um outro termo nesse meio do caminho que foi utilizado, pessoas com portadoras de deficiência. Se você puder explicar para a gente. O conceito hoje mais adequado, especialmente pela comunidade que trata desse assunto, e assim mesmo nós podemos ver na Convenção da ONU, é pessoa com deficiência. Porque pessoas com necessidades especiais pode ser qualquer pessoa, todos nós temos necessidades especiais, né? Por exemplo, inclusive idosos, né? Inclusive os idosos, né? Então, não seria bem o termo. E pessoas portadoras de deficiência, a crítica é assim, você não porta, como se diz, agora eu vou sair com a minha deficiência, então estou portando ela, estou levando. Eu chego lá e vou deixar ela num canto, ali, e vou seguir. Então, existe esse avanço nesse conceito, né? E que, às vezes, a gente não entende muito bem, mas a gente vai aprendendo ao longo da vida que, às vezes, os preconceitos, eles estão carregados até nas expressões que a gente estamos acostumados a usar, né?
Então, às vezes, quando eu não tenho ainda bem discernimento sobre o assunto, eu procuro ver as pessoas que vivem essa realidade, como elas gostam de ser, que se chame, como é que nós devemos, e é assim que a gente deve proceder, né? Porque a gente não pode dizer para o outro o que ele fica mais confortável ou não, é ele que tem que dizer, né? E se é mais confortável dessa forma, então nós vamos tratar dessa forma, né? Que é o nosso respeito, o respeito à dignidade de todas as pessoas, né? E fazendo um adendo à sua resposta, na Convenção da ONU sobre Direito das Pessoas com Deficiência, foram exatamente as pessoas com deficiência que foram protagonistas da própria convenção. E ali elas estão assim denominadas. Então, eu acredito, assim penso, que elas legitimaram essa denominação com a finalidade de se assim reconhecer. E, a partir daí, tentar promover a retirada de obstáculos e a intenção de promover a acessibilidade. Cida, aqui eu vou registrar a presença da nossa desembargadora, Gisele Alexandrino, que foi sua titular na então querida, terceira um dos Junta de exemplos. Conciliação e Julgamento de Blumenau, e daí se vão alguns anos. Eu era substituta recém-iniciada na segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Blumenau, e daí se vão algum tempo. Então, Gisele, doutora Gisele, muito obrigada pela presença, nos honra bastante e bom vê-la aqui, ainda que seja só pelas letrinhas ali embaixo. Bom, vamos então para uma outra pergunta que diz respeito a direitos que são considerados de suma importância na Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. É o direito à informação. A informação empodera. Se eu tenho uma informação, se eu sou detentora e conheço determinado fato e tenho determinada informação, eu tenho maior poder de escolha. E a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas Portadoras. Portadoras não, desculpa. Olha, direito das pessoas com deficiência é que a gente tem o estigma anterior. Então, o direito das pessoas com deficiência, ela estabelece que a informação e a comunicação são de suma importância para quê? Para que essas pessoas tenham igualdade de direitos e oportunidades em relação às demais pessoas. Também para que elas possam participar de forma ativa das políticas públicas das quais elas são beneficiárias. E, por fim, da conscientização da sociedade de uma forma geral. Então, a informação e a comunicação são de suma importância na Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência. Eu te pergunto, então, Cida, qual a importância do acesso à informação e à comunicação das pessoas com deficiência? Como promover essa informação e essa comunicação? De fato, o acesso à comunicação, como em todos os campos, ele é fundamental, né? E empodera todos nós que temos acesso a ele. E não é diferente com as pessoas com deficiência, né? A gente tem percebido que realmente falta ainda muita informação. Nós precisamos divulgar cada vez mais, por isso esse tipo de live aqui é muito providencial. Santa Catarina tem sido protagonista também com a Semana Inclusiva, o Dia D, que desde, salvo engano, de 2005, vem promovendo os feirões de emprego, e nesses feirões de emprego também tem ali os advogados que atendem, tiram
dúvidas, é, indicam os direitos que a pessoa tem e, infelizmente, a gente percebe que a maior parte das pessoas com deficiência estão nas comunidades mais pobres, onde a informação também é mais carente, né? Por isso é importantíssimo que a gente faça de todos os meios chegar essa informação a essas pessoas, né? Assumindo um papel na sociedade que nos toca no meio onde a gente estiver, onde pudermos falar sobre o assunto. E o importante que a convenção trouxe também é a educação inclusiva, porque antes tínhamos as escolas de pessoas especiais, né, que assim chamavam. E depois, com a Convenção da ONU, introduziu-se a ideia de incluir já desde pequeno a criança na escola para convivência com todos, né? Porque é sintomático quando a criança desde pequena está acostumada a ver o colega ali se deslocando com cadeira de rodas ou com muletas, ou de repente não consegue se expressar da mesma forma verbalizada como nós, né? Tem dificuldade de ouvir, ele vai assimilando essas diferenças e tornando elas naturais, né? E de outra forma também a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, o adolescente, o adulto que está na escola também, hoje também as faculdades também têm que se preparar, inclusive nós da Matra também na escola, temos que nos preparar para receber, por exemplo, pessoas ali surdas, cegas, como vamos, né, dar acessibilidade a elas, né? E a importância dessa escola inclusiva é essa, porque a pessoa desde pequena também ela vai sentindo pertencendo à sociedade com os mesmos direitos de acesso, ela vai buscando por ela só ver onde é que estão os direitos dela e assim ela vai também se empoderando, né? Mas, infelizmente, nós recebemos uma notícia agora no dia 30 de setembro de um decreto da Presidência da República que possibilita a criação de escolas especiais. A comunidade que trata do tema se pronunciou contrariamente em todos os termos, com vários argumentos, inclusive da inconstitucionalidade desse decreto. Ele, de fato, ele é inconstitucional, que contraria a Convenção da ONU, porque tem categoria constitucional. Ele é ilegal, porque contraria também a lei do Estatuto, né? Mas é assim, nós estamos em construção, então às vezes a gente avança, retrocede, mas é o nosso papel na sociedade não deixar retroceder, né? Então, estamos Pois aí. é, mesmo porque, eu não sei se você comunga dessa ideia, esse decreto seria inconstitucional. Exatamente, é Porque a a minha avaliação. convenção tem força tem caráter constitucional. E nessa medida seria inconstitucional porque ela promove a discriminação, a própria segregação. Exato. Eu vou ler para você um comentário muito importante do Carlos Alberto Crispim. Não sei se você conhece ele. Há uns bons Há anos. uns bons anos, né? Que é o seu diretor de secretaria. Ele comentou da seguinte forma, e eu achei bastante relevante. A inclusão tem como pressuposto que todos tenham as mesmas igualdades de direitos e oportunidades. Aí ele pergunta sobre o decreto 10.502 de 2020, sobre a educação, que você já respondeu. Tem uma pergunta aqui que, como a gente já combinou, a gente poderia fazer as perguntas que tivessem nos comentários e Sim. nós temos as nossas limitações de respostas, mas eu acredito que você pode responder. É da nossa colega Laura,
Ela é da Amatra 6 e presidente da Amatra 6 e está aqui nos prestigiando. Ela pergunta assim: como a colega Cida enxerga a importância de um regime especial de trabalho para os magistrados e magistradas cujos dependentes têm necessidades especiais, nos termos da recente decisão do CNJ? Isso também a gente tratou nos nossos comentários, nos nossos grupos ali, de uma forma en passant, né? Teria algum comentário para fazer a respeito dessa pergunta da Laurinha? Eu acho que é um avanço considerável que nós conseguimos, né? Diga-se de passagem, eu acho que no apagar das luzes ali da saída do ministro Toffoli ali, mais ou menos, né? Que tem, sabe, se mostrado assim uma pessoa muito sensível com as questões sociais, essas questões dos comitês que ele criou, que tem as resoluções e etc e tal, né, que ele tem dado, ele estava dando bastante atenção e de fato é oferecer condições de igualdade, né? Não só para a pessoa com deficiência, como também para aquele que cuida, que tem sob os seus cuidados um menor, como o filho, né? Que carece de uma atenção mais intensa. Então, de fato, é dar igualdade de oportunidade a todos, né? É reconhecer que a nossa condição de humanidade está em primeiro lugar. Né? Eu achei excelente. Sim, inclusive dessa resolução e do grupo de estudos do grupo de estudos que deu origem a essa resolução, participou o diretor de Direitos Humanos e Cidadania da Anamatra, o meu amigo, o juiz do trabalho da 15ª Região, Marcos Barberino. E ele conseguiu inserir ali alguns aspectos importantes no que se refere às pessoas com deficiência para garantir aos magistrados e às magistradas do trabalho uma forma de tranquilidade, de poder cuidar das pessoas que estão sob seu cuidado e também trabalhar e produzir de uma forma adequada. Então, aqui eu faço a minha reverência ao Marcos Barberino, que é bastante sensível a isso. Partindo, eu tenho várias, eu já fiz, eu não sei se você está percebendo, Cida, eu vou e tiro foto dos comentários para poder fazer depois e selecionar. Aqui, ó, vou fazer mais um aqui. Mas eu vou partir da próxima pergunta aqui, porque eu não consigo parar, né? O comentário, tem que conseguir. A Laurinha está botando. Barberino fez um trabalho belíssimo, orgulho desse valoroso colega. Isso aí, Laurinha. Bom, e o Franquinho botou avanço sensacional, e de fato um aspecto importante também da Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência, e aqui agora eu vou ler para poder tentar traduzir o que está escrito ali. Reconhece que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente, tanto no lar como fora dele, expostas a maiores riscos de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração. Então, Cida, eu te pergunto, por que as mulheres e meninas com deficiência estão mais sujeitas à discriminação e à maior vulnerabilidade? Olha, eu ainda não vi nenhum estudo a respeito disso para ver realmente a origem, mas eu acho que é assim intuitivo, porque a menina, a mulher, ela carrega consigo uma série de discriminações históricas, né? Do machismo, decorrente do machismo, né? De o homem achar que ele tem poder sobre a mulher, de achar que a mulher não tem direitos,
não tem capacidade de se colocar, né? E também do fato da pessoa com deficiência, muitos acharem que pelo fato dela ter a deficiência, ela não tem capacidade de expressão. Então, muitas pessoas, eu já vi relatos assim, que às vezes é muito comum estar uma pessoa numa cadeira de rodas com um acompanhante e chega num determinado lugar que se vai fazer, digamos, um documento, alguma coisa para essa pessoa que está na cadeira de rodas, e ao invés de perguntar para a própria pessoa, ela pergunta para o acompanhante o que é, onde mora. Por quê? A pessoa sabe falar, sabe ver, ela só está numa cadeira de rodas. Então, esse conceito da sociedade ainda, né, de achar que a pessoa tem deficiência, então ela não é capaz, e mais o fato de ser mulher, e assim vamos somando, né, todos os preconceitos e na minha avaliação. E isso é que implica nesse resultado tão nefasto, né, especialmente para as meninas e para as mulheres, né? Sim, e não só isso, a ideia de que a pessoa com deficiência, ainda que seja só física, né, ou física, ela não tem capacidade de discernimento. É isso Exato. que você, né? É E isso a mesmo. pessoa não tem capacidade de se autogerir e de capacidade de expressar a sua vontade, ainda que seja uma deficiência física. E aí eu vou partir da seguinte ideia: a pessoa que vai tratar com a pessoa com deficiência, às vezes se sente até um pouco inibida de poder fazer isso, de tratar, de poder lidar, e fica com um pouco de receio. A ideia da convenção é da conscientização ampla da sociedade, no sentido de que todos somos iguais, né? Isso. A Cida está com a blusa branca com bolinhas pretas, eu estou com uma blusa estampada com rosas, tom terra e tal, e nós somos diferentes nisso, e a sociedade tem várias pessoas diferentes por vários aspectos. E teria diferenças também das pessoas com deficiência. É assim que eu penso que eu traduzi a convenção da ONU. Voltando, então, agora ao mundo do trabalho, que é o nosso mundo, Cida. Sim. Eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Qual a importância da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho? Quais as barreiras podem enfrentar? Como está caminhando essa inclusão no Brasil e no mundo? Olha, o direito ao trabalho, no meu entender, é o direito que mais assegura a dignidade à pessoa humana, porque é o direito de se sustentar e de sustentar a sua família para quem quer constituir uma família, né? No ambiente do trabalho que a gente amplia o nosso círculo social também. É ali que vamos fazer novos amigos, a gente se desloca para o trabalho, retorna nesse meio de tempo, a gente vai conhecer outras pessoas, se relacionar com outras pessoas. É só a gente medir o quanto o trabalho tem de peso na nossa vida e as nossas relações, se não tivesse o trabalho, né, fora da família, como não ficariam restritas, né? Eu tive participando da primeira jornada de inclusão e acessibilidade e inclusão em Brasília, o ano passado, no STJ, e lá nós tivemos também palestrantes do mundo todo, mostrando assim como é na Europa, onde Estados Unidos, etc. e tal. Então, de uma forma geral, assim, os países estão procurando realmente promover a inclusão, mas ainda falta muito. Não chega a 50% das pessoas que estariam habilitadas a trabalhar, pessoas com deficiência que estariam habilitadas a trabalhar,
não estão ainda nem 50% de fato trabalhando, né? Aqui no Brasil é de igual forma também, e as barreiras que a gente tem enfrentado são aquelas, além daquelas todas que a gente tem aí, né, urbanísticas, arquitetônicas, atitudinais, de comunicação, nós temos também a mentalidade das famílias, que ainda muitas delas, especialmente das pessoas das comunidades mais carentes, em que às vezes nem levaram as crianças com deficiência para a escola, não acreditam na capacidade de trabalho desses familiares, pessoas com deficiência. Então, isso estudos mostram que há um entrave também para convencer muitas vezes essas pessoas a estimularem, a levarem os seus familiares para o mundo do trabalho. E até pouco tempo atrás, tinha a questão do benefício continuado, né, que o INSS paga para as pessoas com deficiência. Aí a família ficava com receio, porque se entrava começando a trabalhar, aí o governo cortava. Então, agora está assegurado a continuidade desse benefício, mesmo a pessoa trabalhando, isso é importante, né? Então, são todos esses conhecimentos do direito que é importante as pessoas terem. E também, um outro entrave que nós encontramos também é a mentalidade ainda do empregador, de aquela história de achar que a pessoa com deficiência ela não tem habilidade para trabalhar, porque ela pode ter, existe N funções que as pessoas têm condições de fazer, digamos mesmo numa cadeira de rodas, né? Outras não é porque ela é cega que ela não consegue fazer, ou que ela é surda. Basta ele treinar essas pessoas, como treina uma outra pessoa sem deficiência, né? E ele oferecendo, com certeza, um ambiente de trabalho adaptado, em condições, recebendo bem, treinando essa pessoa vai produzir tanto quanto uma outra. Então, é esse mito de que a pessoa com deficiência pode não produzir tanto também, que é uma outra barreira que nós temos que vencer. E, especialmente, ainda nós temos muita questão das barreiras urbanísticas, né? De locomoção, o transporte público, né? Então, ainda tem uma boa parcela de eliminação dessas barreiras que cabe ao ente público e, como a gente sabe, é um tanto demorado, né? E Mas é mais ou menos aí. Cida, eu não posso deixar de registrar a presença do nosso sempre presente nas lives aqui, Caldeira, que Que já mandou bom! oi, tudo bem, estou aqui, e ele está sempre presente nas nossas lives, e é um participante assim, ativo e faz vários comentários. Ele é Caldeira, um patrimônio, a gente brinca que ele já é patrimônio do tribunal já. sim, Para você ter uma ideia, a matrícula dele só tem 3 dígitos. sim, eu fui servidora, na época que eu era servidora, eu trabalhei com ele. Nós Uhum. trabalhamos juntos. Nós trabalhamos juntos e volta e meia ele está aqui nas lives. E Caldeira, muito obrigada pela presença. É um grande Que conciliador de bom. Florianópolis. E também, Nós gostamos. e também do Lauro Campos, que coordena o Sejus de São Paulo, não é, Lauro? Se eu estiver Que enganado legal. aí, me Uhum. corrija, mas eu acredito que seja de São Paulo, do TRT da segunda região. Cida, é o seguinte, nós temos aqui uns 8, 10 minutos. Eu vou te fazer mais uma pergunta e eu te peço licença, se for possível, para a gente derrubar a live e todos os que estiverem aqui
nos acompanharem, porque nós temos mais algumas perguntas bastante importantes e também do público aqui, que eu fiz o print, e que revelam a importância da matéria que nós estamos tratando aqui. Posso fazer isso? Com certeza, com certeza. Olha, o nosso colega, juiz do trabalho, Luiz Fernando, acabou de entrar. Luiz Fernando, fiz a propaganda do nosso curso da Amatra 12, em que você é professor logo no início, tá? E vou fazer no final também, assim pretendo. Se for possível, der tempo. E também na sequência, porque uma live é uma coisa muito rica, passa muito rápido. Você veja, já se passaram 50 e tantos minutos e a gente não conseguiu dar conta do nosso script, que não representa, acho que nem 5% da matéria que pode ser tratada. Luiz Fernando, muito obrigada pela presença, meus colegas, Valquíria, Desirê, que eu estou vendo aqui, muito bem-vindos e bem-vindas. Então, eu vou pegar um gancho na tua resposta e vou fazer mais uma pergunta com a afirmação do ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, que trata sobre muitas lives, trata sobre esse tema em muitas lives. Ele disse assim, e ele disse em pelo menos 3 lives que eu vi: quando se quer incluir, é inteiramente possível a obtenção de alternativas nesse sentido. Aí eu te pergunto, pode-se exigir do empregador a adaptação do local de trabalho, mesmo sendo oneroso? E se ele não fizer, o que acontece? Olha, de fato, é isso que o ministro falou. Ele é um estudioso do assunto, essa matéria é tese de doutorado dele, então ele fala com profundidade e com assentamento nas suas pesquisas, né? De fato, na maioria das vezes, o que falta é a vontade firme de querer incluir. É o medo do desconhecido, como vai ser. Porque condições nós temos aí, tecnologias, para que a gente possa fazer essa inclusão. E eu digo assim, pode-se exigir, sim, do empregador adaptação do posto de serviço. Digamos, ele contratou alguém, chegou lá, está precisando, por exemplo, a cadeira não é adequada, a mesa não é adequada. Pode-se exigir, só não pode se exigir quando essa adaptação for extremamente onerosa. Aí não. É o equilíbrio, né? É o bom senso, como sempre deve reger a nossa vida, o direito. Então, exige sim, dentro daquilo que é possível fazer. Se o empregador não faz, ele pode, inclusive, responder por crime que está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Luciana Xavier disse assim... É uma querida, ela é a auditora fiscal responsável por esse evento maravilhoso, que é o Dia D, de empregos. Muito ela fez legal. o seguinte registro. O ministro Cláudio Brandão esteve em nossa Semana Inclusiva em Santa Catarina 2020. Foi uma bela fala. E o Lauro complementou. O ministro do TST, professor doutor Cláudio Brandão, também integra o CONAPROC, que dirige todos os sejusques das 24 regiões e no PCEM, no PMESCs. Eu não sei o que é isso, Laura, mas no PMESCs. No PMESCs, é isso aí. E a Luciana trouxe um termo aqui que é tratado na lei e se refere à adaptação razoável, que foi o que você disse. Isso. A gente não precisa derrubar um prédio. A gente não precisa acabar com a entrada de um prédio. Nós temos que fazer de forma proporcional e considerando os orçamentos, tanto no poder público como na iniciativa privada, para garantir a acessibilidade. Então, Cida,
eu vou te pedir licença, e a todos e a todas aqui. Vou derrubar a live. Nós temos mais algumas perguntas importantes. Vou te usar mais uns 10, 15 minutos, pode ser? Com prazer. Então tá. Então, até Eu mais. peço a todos e a todas que ingressem novamente na nossa continuação da live. Até daqui a pouco.